Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, graças ao eterno bom Deus que nos dá a vitória, né? Nós somos vitoriosos. Só em estarmos aqui, nós somos vitoriosos. Você dormiu, acordou, passou o dia inteiro na sua correria, uns trabalhando, alguns viajando, fazendo alguma coisa, e Jesus guardando. Então isso é sinal que nós somos vitoriosos. Por favor, filha, abaixe o volume. E é importante que nós possamos aprender a sermos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor, Ele tem dispensado. Se tem uma pessoa neste ambiente aqui que pode agradecer a Deus, sou eu. Eu acredito que você também. Por tudo quanto o Senhor tem feito. O que seria de nós, irmão, se o Senhor Ele não tivesse nos resgatado desse mundo aí fora? Onde você estaria neste momento? Então todos os dias, quando você acorda, já é um motivo de você agradecer aquele que é o dono da vida, aquele que te protege, que guarda a tua casa, a tua família. Quantos nesses momentos estão de luto? Quantos nesse momento estão agoniados em casa, esperando a notícia para saber se sobreviveu, se não sobreviveu, se vai escapar, se não vai escapar? E você está aqui em paz com Deus, com o coração tranquilo. E muitas das vezes, por coisas tão pequenas, você perde a sua paz. E tem gente com coisas tão grandes, agonias da vida, estão clamando a Deus pelo milagre. Então seja mais grato a Deus. Aprenda a agradecer mais a Deus. Quanto mais grato nós se tornamos diante de Deus, mais a gente vamos adquirir da parte de Deus. E quanto mais ingratidão a gente oferecemos a Deus, pode ter certeza que isso atrapalha muita coisa chegar a acrescentar sobre a sua vida. Pega esse ditado hoje: a gratidão te levará para lugares altos. Isso é importante a gente aprendermos aqui. Querido, antes de nós darmos início aqui ao texto escolhido para o ensinamento desta noite, deixa eu falar algo aqui para os irmãos, que às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas não sabem disto aqui que eu vou falar. E é importante que você, que é membro da igreja, você que é membro do corpo de Cristo, saiba. Todos nós temos um documento em mãos. Aqueles que têm um ministério que Deus o levanta, tem o nome credencial. E aqueles que são membros da igreja, vai estar lá o nome cartão de membro. Qual o significado desta documentação? Essa documentação te dá a identidade que o senhor e aqueles que têm fazem parte da ADNB. Esse documento tem esta natureza de identificar a você, a denominação e a igreja que você faz parte. Os irmãos entenderam aqui? Amém, meus irmãos? Agora é importante que eu fale para os irmãos que essa documentação, ela só tem validade enquanto você é membro da igreja. A partir do momento que você não é mais membro da igreja, essa documentação não vale em lugar nenhum. Outra coisa que é importante que os irmãos entendam: esse documento aqui, para quem é membro da igreja, existe um nome aqui embaixo que diz assim, ó: em relação de mudança, este documento só é válido acompanhado de carta de recomendação. Para qualquer lugar que você for, essa documentação, seja uma visita, ou seja de mudança, ela só tem validade se for com uma carta.
Por quê? Porque isso aqui é um documento que você é membro, mas a carta vai identificar o teu estado atual na igreja que você congrega. Se você chega em uma igreja sem uma carta de recomendação, e aquela igreja recebe, aquela igreja abraça, é doutrina deles. Mas uma igreja compromissada com Deus, com a palavra e com o reino de Deus, essa igreja não aceita ninguém de outra denominação sem uma carta assinada pelo pastor que lhe pastoreou. Isso é importante que os irmãos entendam, porque o que dá a identificação do seu estado em uma igreja é a carta de recomendação. Recomendar aquela pessoa do seu estado que estava na igreja, para que aquela pessoa possa ser bem recebida para onde for. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. É importante que os irmãos entendam isso. A carta de recomendação identifica. Certo que existem alguns casos, infelizmente, de algumas igrejas, que às vezes a pessoa sente o desejo de fazer parte de um outro ministério, que tem uma lei que dá essa segurança para todos, o direito de ir, o direito de vir. E às vezes a pessoa está legalmente naquela igreja, não tem nenhum problema com aquela igreja, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com os irmãos na igreja, é uma pessoa dedicada na obra, é uma pessoa certinha em tudo. E muitas das vezes aquela pessoa chega para o pastor e fala: pastor, eu queria que o senhor me desse uma carta de mudança. E às vezes aquele pastor não quer dar a carta de mudança. Eu não concordo com isso. Se a pessoa não está disciplinada, se a pessoa saiu em comunhão com a igreja, com o pastor da igreja, o pastor, ele tem por direito dar uma carta de mudança para aquela pessoa. Sim ou não, irmãos? Agora, como que um pastor vai recomendar alguém que sai disciplinado da igreja e que ao mesmo tempo sai com problemas na igreja? Não tem como receber carta de recomendação. Eu tenho o maior prazer do meu coração de, se um dia qualquer um dos irmãos aqui da igreja, fielmente na igreja, servir a Deus com fidelidade na igreja, chegar para mim e dizer: pastor Jair, eu estou viajando, ou eu vou morar em certo lugar, ou eu quero fazer parte da denominação tal, o senhor poderia me dar uma carta? Pode ter certeza que eu vou assinar e ainda vou dar testemunho de você, vou dar testemunho da sua pessoa, como que você estava atualmente na igreja. E lá, aquela igreja, sem sombra de dúvida, vai te receber de braços abertos. Então, é importante que todo mundo entenda isso, irmão. Que a documentação, ela só tem para mudanças e até visitas com a carta de recomendação. Aí aqueles que muitas das vezes são pessoas sem disciplinas, são pessoas sem comunhão com Deus, sem comunhão com a igreja, sem comunhão com a palavra, sem obediência aos ensinamentos da igreja. Aí diz: não, eu sou uma carta aberta, eu não preciso de carta. Irmão, se a tua liderança que te pastoreia, se o dirigente da congregação que te orienta, que te pastoreia, não tem condições de assinar uma carta para você, já está mostrando que a sua conduta, a sua vida naquele ambiente não estava legal. Então é importante que os irmãos entendam isso, porque às vezes as pessoas se apegam a um cartão de membro, a uma credencial, e pensam que isso é tudo. Não, isso não é tudo. Só é você colocar, filho, coloca esse fundo musical sem anúncio, sem direitos autorais. Então, simplesmente assim. E as pessoas às vezes se apegam tanto a uma documentação que diz: não, isso aqui é tudo para mim. Não é. Mais importante do que isso é uma carta de recomendação. Eu particularmente, eu nunca visitei uma igreja sem antes conversar com o meu pastor, para saber se realmente é cabível eu ir naquela igreja. Por que eu estou falando isso aqui para os irmãos?
Porque toda igreja tem uma doutrina, toda igreja tem suas normas, toda igreja tem seus ensinamentos. E eu me lembro muito bem, em um dos pastores que me pastoreou, ele teve uma baita dor de cabeça na igreja, porque tinha irmãos que diziam: eu não tenho que dar satisfação a pastor. Quando uma pessoa leva para esse lado, já está mostrando que não tem temor a Deus. Porque uma pessoa que tem temor a Deus cumpre o que está nas Sagradas Escrituras: obedecei a vossos pastores. E o que acontece? O pastor, na época, tinha uma pessoa no ambiente que começou a dizer: sabe uma coisa, eu vou para onde eu quiser ir. Tudo bem, você tem o direito, tem o direito. Mas se você não vai debaixo da bênção, se você não vai debaixo da orientação da tua liderança, tu é um rebelde. E Deus não trabalha na rebeldia. Deus não está na vida de quem tem esse espírito maligno de rebeldia. Todas as vezes que eu saía para uma denominação, para visitar, seja em outra cidade, seja onde for, eu entrava em contato com a minha liderança. Dizia: pastor, eu estou pensando em ir fazer uma visita na igreja tal. O senhor me dava uma carta? Porque eu tinha tanta preocupação em chegar na igreja acobertado pelo meu pastor, irmão, que eu não ia se ele não me desse uma carta. Porque você já imaginou, você chega num ambiente para fazer uma visita, aí chega lá, você faz parte de qual igreja? Não, eu sou da ADMB. ADMB, Assembleia de Deus, Ministério Batateira. Sim. Pastor Jair, sim. Se é o que lá? Eu sou isso. Aí vai, aí mostra uma carteira de membro, uma credencial. Mas se aquele pastor for sábio, ele vai dizer: você trouxe carta? Porque a carta vai identificar a comunhão com a igreja. E eu tinha essa preocupação, e todas as vezes que eu ia, eu levava meu cartão de membro e levava a carta assinada pelo pastor. Inclusive eu tenho carta aí do ano 2010 ainda, 2009, tudo aí guardada, porque eu tinha sempre essa preocupação. Porque aí eu apresentava naquela denominação, e aquele pastor lia a carta, mostrava que você estava em comunhão, né? E ali dava um bem-vindo. Mas hoje não existe igreja para todo gosto. Hoje existe igreja que não precisa saber nem quem é você, já te coloca no altar. Não precisa nem saber qual é a tua conduta em casa, na sociedade, na igreja que tu saiu, já coloca você dentro do altar. Porque existe igrejola para todo gosto hoje. Basta você chegar lá: não, tudo bem, eu cheguei, não precisa dar justificativa de nada, não. Essas igrejas estão muito longe do Evangelho de Cristo. Que nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. E eu estou orientando os irmãos nisso aqui, para que os irmãos tenham conhecimento. Agora nós vamos entrar no texto lido, 1 Coríntios, capítulo de número 1. E nós lemos a partir do versículo 10, correto? Ok. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais como uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. A primeira observação que nós vamos tirar desse versículo 10 é que você não pode ter palavras diferentes. Você tem que ter uma única palavra. Você tem que ser o que você verdadeiramente é. Você tem que falar a mesma coisa aqui e fora daqui, na igreja e na rua, na igreja e na sua casa, na igreja e no seu trabalho. Você tem que ser uma pessoa verdadeira, porque uma pessoa verdadeira é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que está verdadeiramente do lado daquela pessoa e honra, respeita, defende, não se envolve em conversações alheias. Isso é caráter. Caráter é defender quando a pessoa que está sendo acusada não vê, e você sabe o caráter daquela pessoa e a defende. Isso é caráter, isso é ser verdadeiro, isso é ser honesto, isso é ser uma pessoa verdadeiramente de testemunho com Deus.
dissensões e diferenças é uma das coisas que não pode existir no meio da igreja. É diferença um para com os outros, irmãos, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, irmãos. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Por quê? Porque o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário por você, foi derramado por mim. A única diferença entre o irmão Jailson para você é o peso da responsabilidade, mas não me faz melhor do que você. Então entenda, pelo amor de Deus, que você nunca possa olhar para seu irmão com um olhar de inveja, com um olhar de dizendo: aquilo ali era para ser para mim e não para ele, aquilo ali era para ser para mim e não para ela. Você tem que entender que na casa de Deus você será o que Deus quiser que você seja. Na casa de Deus você vai exercer aquilo que Deus reservou para você exercer. Se você se entristece ou sente algum tipo de sentimento diabólico porque alguém está exercendo alguma função, alguma posição dentro da igreja, saiba que você nunca chegará no patamar dessa pessoa. Porque se você não tem condições de glorificar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus quando o seu irmão está sendo levantado, está sendo abençoado por Deus, está sendo honrado por Deus, você está demonstrando que não tem capacidade e condições de exercer função nenhuma na igreja. Se eu não sinto alegria na vitória do meu irmão, eu não estou preparado para receber a minha. Se eu fico com receio, com dissensões, com conversações, fulano você nunca vai ter condições de exercer nada. E eu já quero ensinar algo aqui para os irmãos. O título não é maior do que o nome. Tem gente que tem título, mas não tem nome. Tem gente que tem muito título por aí afora, mas perdeu o nome. Não vale de nada. A posição não é maior do que o seu caráter. Tem gente que tem posição, mas é um sem caráter. Não tem caráter. O meu título pastoral para mim não é nada para o nome que eu tenho. O meu nome é maior, Jailson Vital da Silva. É maior do que o título de pastor. Para mim o título de pastor é apenas uma posição que Deus me deu. Mas o meu nome é o que eu levo para onde eu for. O título, irmão, não compara ao nome. Então grave isso na sua mente. Que o teu nome tem mais valor do que um título. O seu nome e o caráter tem mais valor do que a sua posição. Judas tinha nome, tinha posições, mas não tinha caráter. E quem não tem caráter perde nome e perde posição. É importante que os irmãos aprendam isso, é ensinamento. Aí diz também aqui: antes sejais unidos. Meu irmão, igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja não é lugar de gente santarrão. E quando você vê essas pessoas que gostam de apontar muito os outros, você vai ver amanhã o que dá. Todas as pessoas que apontam muito a vida do outro, irmão, pode ter certeza, amanhã ou depois vai cair em enrascada piores. Todas as pessoas que falam muito do defeito de pessoas,
amanhã ou depois se arruinando pior do que aquelas pessoas. Como inclusive aconteceu aqui. Pessoas que apontou tanto uma jovem aqui na igreja e fez pior. Perdeu o nome, perdeu o caráter, perdeu o testemunho. Então, às vezes, irmão, quando você vê alguém apontar demais uma pessoa, aguarde o tempo. Quando você vê alguém apontar demais uma pessoa, aguarde que você vai ver o tempo dessa pessoa, o que vai dar na vida dessa pessoa. Nem se preocupe. O tempo mostrará e dará a resposta de tudo. Que haja unidade, irmão. União sobre a igreja. Porque como aqui não é um lugar de ninguém perfeito, se você tem uma indiferença com seu irmão, sente com ele, quebre esse silêncio do diabo. Quebre esse mal. Não fique se corroendo por dentro. Ah, mas eu vi que fulana falou isso de mim. Ah, eu vi que fulana me feriu. Fulana falou isso de mim. Irmão, entenda, igreja não é lugar de ninguém perfeito. Se você for sair de uma igreja para outra, porque tem pessoas imperfeitas na igreja, quando tu chega lá, tu vai ver do mesmo jeito. Porque em todo canto tem gente imperfeita. E o que é que nós temos que fazer? Chame, irmão. Manda uma mensagem para o irmão, para a irmã. Chega, irmão, vem cá, vamos quebrar esse gelo. Eu sei que eu errei. E muitas das vezes, mesmo que você não errou, mas se coloque na posição de uma pessoa que errou e fala: me perdoe, irmão, se eu te feri. Me perdoe, minha irmã, se eu falei alguma coisa, se eu fiz por alguma reação minha, por alguma decisão que eu fiz, te feri, te machuquei, me perdoe. E você vai ver a paz que vai trazer para a tua alma. E Deus se agrada disso, irmão. Porque a pior coisa que tem é você estar num culto, uma tranca no coração de alguém. Deus não recebe nem a tua oração, nem o teu louvor e nem a tua adoração. Está na Bíblia. Quebre o gelo. Não fique com aquilo dentro de si, não. Porque, minha irmã, ei, você que foi ferida, saiba que a sua irmã é falha mesmo. Você que feriu, se conscientize que você errou. Vai em busca, peça o perdão. Para que haja comunhão no meio da igreja. Para que haja a glória de Deus frequentemente revelada neste lugar aqui. Para que na ceia você possa pegar o pão com sinceridade. Pegar o pão com vida. Pegar o pão sem rancor. Pegar o pão sem amargura. Porque isso é coisa do cão. Isso é coisa do diabo, irmão. Eu posso a qualquer momento ferir qualquer um dos meus irmãos. E se eu tomar conhecimento, eu vou até você e falo: me perdoe. Nós temos a natureza, irmão, de ferir as pessoas. Mas também nós temos que romper essa natureza e ativar dentro de nós o perdão. O ir em busca da pessoa e pedir o perdão. Para que aquele laço do diabo seja quebrado. Para que a bênção de Deus reine na sua vida. Para que a bênção de Deus reine no seu lar, meu irmão. Porque isso atrapalha de Deus agir na tua vida. Isso atrapalha de Deus fazer um milagre na sua vida. Salmos de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E quando a gente fala, a gente tem que viver, irmão. Porque tem que ter união no meio da igreja. Tem que haver comunhão entre a igreja, irmão. Porque assim você não chega no céu de jeito nenhum. Vale a pena. Você já imaginou você com rancor de alguém, com raiva de alguém? Amanhã você morre, amanhã você perde sua vida. Amanhã aquela pessoa parte e tu nunca mais terá paz. Porque o Espírito de Deus não vai permitir tu ter mais paz.
Reconheça, minha irmã, meu irmão, reconheça, irmão Jailson, reconheça que você é pó. E quem é pó é frágil, quem é pó é falho. Mas há um Deus que habita dentro de nós por intermédio do Espírito Santo, que traz para a nossa vida a força que nós precisamos. Se você não consegue quebrar essa barreira do rancor, se você não consegue quebrar essa barreira do ódio, se você não consegue quebrar essa barreira da falta de comunhão, aprenda hoje: o Espírito Santo já se retirou de você. Porque quem tem o Espírito dentro de si, a primeira coisa que acontece na vida de quem tem o Espírito dentro de si, ele reconhece. Porque o Espírito Santo fica na mente quando você vai dormir. Quando você vê a pessoa, fica na mente, fala, te reconcilia, vai lá, pede perdão. E muitas das vezes a bênção já está na porta. A bênção já está na porta, mas quando chega na porta, está lá a desunião, está lá a falta de comunhão, está lá a falta de amor, está lá a indiferença. Aí o que faz? O Espírito Santo se ausenta. Porque ele não habita num coração cheio de ódio. O Espírito Santo não habita no coração de pessoas, irmão, que guarda rancores e ódio de pessoas. Porque o Espírito Santo é paz. Porque o Espírito Santo, irmão, é brisa suave. O Espírito Santo tem a tipologia da pomba, algo que é puro. E se algo puro habita dentro de você, que é o Espírito Santo, o impuro não pode habitar dentro de você. Peça misericórdia a Deus, que Ele vai te dar misericórdia. E nós precisamos, irmãos, entender isso aqui. Aí o apóstolo Paulo, ele vai passar desafios na igreja de Coríntios. Eu quero falar hoje no tema problemas na igreja em Coríntios e os desafios que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, quando chegou para ensinar a igreja de Coríntios, ele começa a ter informações de coisas tão terríveis que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. E pasme no que eu vou vos dizer e preste atenção a partir deste momento. A igreja de Coríntios foi a única igreja da qual foi revelada e manifestada todos os dons espirituais. O povo profetizava, o povo falava em línguas desconhecidas, o povo tinha o dom da cura, tinha o dom do discernimento, tinha o dom da sabedoria. Todos os dons foi revelado dentro da igreja de Coríntios. Porque não é porque uma igreja tem dons que Deus se agrada dela. Não é porque tem todos os dons manifestados na vida da igreja que Deus está se agradando dela. Deus se agrada de um coração puro. Deus se agrada de um crente de verdade, que tem o temor e a obediência da palavra, que teme as sagradas escrituras, que recebe a orientação de Deus e que pratica as verdades das sagradas escrituras. É isso que vai fazer a diferença numa igreja. Não é alguém pular ou sapatear, não é alguém entregar uma profecia, não é alguém falar em línguas estranhas. Que falar em línguas estranhas não quer dizer que tem santidade. Porque tem gente que fala em línguas estranhas, mas está com o coração cheio de ódio. Tem gente que fala línguas estranhas, mas está com rancores. Tem gente que fala línguas estranhas, mas está afastado de Deus. Tem gente que fala, tem o dom de línguas, fala em mistérios com Deus, mas está intrigado das pessoas, está com ódio das pessoas, não tem condições de olhar na cara de pessoas, mas fala em línguas estranhas. E porque fala? Porque tem o dom, porque recebeu o dom. O dom não revela caráter, irmão. O dom não revela fidelidade com Deus. O dom não revela em comunhão com o Espírito Santo. O dom não revela que você está bem com Deus. O irmão Jailson
pode falar em línguas a noite toda, mas se eu não tiver comunhão com você, se eu não te amar de verdade, se eu não estiver praticando a palavra como ela é, isso não é de nada. Quantas pessoas falam em línguas, mas estão em adultério? Quantas pessoas falam em línguas e profetizam nas igrejas, mas estão em pecado, estão em fornicações? Tem uma língua maior do que o Satanás, mas a igreja profetiza, mas a igreja fala línguas, e quem não conhece pensa que está cheio de Deus. Não, é um dom que está nele e que está nela. E eu provo na Bíblia que eu estou falando aqui, porque no último dia muitos vai chegar para ele e vai dizer assim: eu vou descer. Vai chegar e vai dizer assim: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu fiz tudo isso. Isso é para crente, não é para ímpio não. Isso é para quem professou Cristo como Salvador. O Senhor vai orar e vai dizer assim: apartai de mim, maldito, que não te conheço. O que tem de pessoas com título de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, auxiliares, cooperadores, e quando for no último dia vai ser reprovado por conta da língua. Vai ser reprovado porque vivia na igreja, mas vivia um evangelho de fachada, vivia um evangelho de mentira. Mas eu tenho uma notícia para dizer aqui debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Essa obra é de quem, irmão? De Deus. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o impuro não fica dentro da casa de Deus, porque não consegue ficar. Quando há impureza nas nossas vidas, quando há coisas que não provêm de Deus, o salmista Davi explica sobre isso. Deus tira. E muitas das vezes você nem entende o porquê. Mas é importante, meus irmãos, que nós façamos na noite desse dia um exame de consciência. Se você está com indiferença com alguém, quebra o gelo com pressa, porque isso vai atrapalhar a sua salvação e os projetos de Deus na sua vida. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está chacoalhando a tua mente aí. E quando eu estou falando, o Espírito Santo está chacoalhando o teu coração aí. E está aquela guerra entre a luz e as trevas. Eu faço ou não faço, Senhor? Isso é só para você saber que Deus me revela as coisas. O versículo de número 12 diz assim: quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Sabe o que aconteceu também? Um dos desafios que o apóstolo Paulo, o primeiro desafio que o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Coríntios foi a contenda, do versículo 11. O segundo desafio que o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Coríntios foi grupinhos formados. Esse negócio de grupinho é coisa do cão. Na igreja não pode ter grupo, na igreja tem corpo de Cristo. Aqui não pode ter grupinho, aqui tem que ter corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A pior coisa que tem é quando se forma grupinho dentro de igreja, irmão. É aquela questão: não, eu vou com a cara de fulano ali. Não, o meu diálogo é só com fulano ali. Fulano, oi, boa tarde, boa noite, tudo bem? E da mesma igreja. Grupinhos não é coisa de Deus. São aquelas pessoas que escolhem 3, 4 irmãos dentro da igreja para ficar num grupinho de conversa. Cuidado, Deus não está nesse meio. Você está sendo instrumento do diabo. Saiba disso. Deus não habita em grupinhos.
Deus habita no meio do corpo de Cristo. Esse negócio de selecionar, não, eu vou selecionar fulano ali, porque fulano ali me entende. Não é que entende, é que é mau caráter como você é. Porque quem tem caráter não aceita ninguém degredir a imagem de ninguém. Quem tem caráter não se une com ninguém que tenta degredir a imagem de ninguém. Quem tem